Já se pegou reagindo impulsivamente a uma crítica, seja no trabalho, nas redes sociais ou até mesmo em casa? A sensação de raiva, desconforto ou até vergonha é quase inevitável. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira de lidar com as críticas de forma que elas não afetem sua paz de espírito e possam, ao contrário, te ajudar a crescer? Os ensinamentos estoicos nos mostram que a verdadeira força não está em reagir, mas em refletir e aprender. Neste vídeo, vamos te mostrar como transformar críticas em poderosas ferramentas para o seu autodesenvolvimento. Imagina um cenário em que, ao invés de se sentir abatido, você usa as críticas como um espelho para entender suas próprias fraquezas e se fortalecer. Vamos explorar, passo a passo, como os estoicos lidariam com as críticas e como você pode aplicar essa sabedoria para alcançar a verdadeira libertação emocional. Se você está cansado de ser refém da opinião dos outros e quer conquistar a resiliência e a confiança internas, este vídeo é para você. E antes que você continue, se inscreva no canal, porque 70% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não estão inscritas. Você não vai querer perder mais conteúdos transformadores como este. Então, aproveite essa oportunidade e comece agora a sua jornada para uma vida mais serena, mais resiliente e mais livre. Aceitar a crítica sem reagir. Imediatamente. Sabe quando alguém chega com uma crítica pesada e, no calor do momento, a única coisa que você quer fazer é responder na mesma moeda? Se defender? Isso é totalmente humano, mas os filósofos estoicos nos ensinam a parar e refletir antes de agir. Marco Aurélio, em suas meditações, fala sobre a importância de não reagirmos impulsivamente. Ele nos lembra que somos donos de nossas reações e que a verdadeira força está em escolher como responder diante dos desafios. Isso é libertação, porque a gente não depende mais das ações dos outros para manter a paz interior. Ao invés de responder automaticamente, podemos fazer uma pausa, respirar fundo e dar espaço para que nossa mente pense antes de reagir. A crítica é um momento de tensão. E a tendência é nos defender, como se aquilo fosse um ataque direto à nossa identidade. No entanto, para os estoicos, a crítica é apenas um reflexo externo, que não precisa afetar nosso estado interno. Epicteto, por exemplo, ensina que não são as coisas em si que nos afetam, mas sim o modo como reagimos a elas. Por isso, ao invés de se afobar, que tal usar esse momento para avaliar a situação de forma racional? Pergunte a si mesmo, essa crítica tem algo de útil? Ou é apenas uma opinião sem fundamento que não vale a pena? Ao adotar esse comportamento, a gente passa a ser mais forte diante das adversidades, mais resiliente. A crítica, muitas vezes, não é pessoal, mesmo quando parece. Pode ser o reflexo de algo que a outra pessoa precisa lidar. Isso é uma lição de desapego. A opinião dos outros não precisa nos definir. Quando tomamos as críticas de forma pessoal, nos enredamos em uma guerra interna desnecessária. Como diz Sêneca, não é o que nos acontece, mas como reagimos ao que nos acontece que nos define. Assim, se você se pega reagindo com raiva ou insegurança, pare e pergunte: estou reagindo ao conteúdo da crítica ou estou reagindo ao meu ego? Esse é o ponto-chave para começar a transformação pessoal. O desapego é o caminho para a verdadeira liberdade, porque, ao libertar-se do peso das opiniões alheias, você ganha uma paz duradoura. Outra forma de encarar as críticas é vê-las como oportunidades de autoconhecimento. Sabe aquela crítica que mexe com você, que parece tão difícil de engolir? Em vez de rejeitá-la de imediato, considere se há algo ali que pode te ensinar. Os estoicos acreditam que a reflexão sobre nossas falhas e virtudes é um processo contínuo de evolução. Por exemplo, se alguém diz que você está sendo arrogante, ao invés de se defender, você pode perguntar:
Será que há algo na minha atitude que pode estar realmente soando assim para os outros? Esse tipo de reflexão nos ajuda a crescer como pessoas, tornando-nos mais sábios e preparados para lidar com os altos e baixos da vida. Por fim, aprender a não tomar as críticas para o lado pessoal é um dos maiores legados que a filosofia estoica nos deixa. O filósofo nunca vê a crítica como um ataque à sua identidade ou ao seu valor. Se você acredita que é a crítica que define quem você é, então está entregando o controle sobre sua vida para os outros. Ao adotar a sabedoria estoica, você começa a perceber que é livre para escolher como reagir. Em vez de uma batalha constante contra o julgamento dos outros, você começa a viver com mais tranquilidade, focado no que realmente importa, sua paz interior e o seu desenvolvimento como ser humano. Quando você se desapega da crítica, você se fortalece e se transforma. Distinguir crítica construtiva de crítica destrutiva. Nem toda crítica é igual. Algumas têm o poder de nos transformar e ajudar no nosso crescimento pessoal, enquanto outras só servem para nos desestabilizar e nos derrubar. Os estoicos nos ensinam a arte de discernir o valor real de uma crítica, para não perdermos energia com aquilo que não acrescenta nada à nossa evolução. Sêneca já dizia que devemos ser seletivos em relação ao que ouvimos e absorvemos. Se a crítica é construtiva, podemos usá-la como uma ferramenta para nosso aprimoramento, mas se for destrutiva, não devemos dar a mínima. Muitas vezes, a crítica destrutiva é um reflexo das inseguranças e frustrações do próprio criticador, e não algo sobre quem somos de fato. Identificar essa diferença é o primeiro passo para não perdermos tempo e paz com algo que não vale a pena. Epicteto, em seus ensinamentos, fala que devemos prestar atenção no que está ao nosso controle e no que não está. A crítica destrutiva, muitas vezes, não está ao nosso controle. Ela vem de fora, de pessoas que muitas vezes não têm o melhor interesse por trás de suas palavras. Sabemos que é fácil se deixar afetar quando alguém diz algo ruim sobre a gente, mas é importante lembrar, o que essas pessoas pensam de nós diz mais sobre elas do que sobre nós. Por isso, ao lidar com esse tipo de crítica, o melhor é olhar para ela de forma objetiva, sem dar muita atenção ao tom ou à intenção. Pergunte-se, isso tem algo de útil para a minha vida? Se não, apenas ignore. Por outro lado, quando a crítica é construtiva, ela é uma oportunidade de crescimento. Não significa que você deve aceitar tudo o que os outros falam, mas sim estar aberto para avaliar se o feedback é válido. A crítica construtiva vem de alguém que, de fato, se importa com o seu bem-estar ou com seu desenvolvimento. Um exemplo claro disso seria um colega de trabalho que aponta um erro em um projeto com a intenção de ajudar você a melhorar. Esse tipo de feedback, se for dado com respeito, deve ser considerado. Os estoicos nos ensinam que a resiliência não vem de ignorar as críticas, mas de saber usá-las como combustível para nossa evolução. E como saber distinguir as duas? Uma dica valiosa dos estoicos é sempre fazer uma pausa antes de reagir. A reação imediata pode ser baseada em emoção. E quando estamos no calor do momento, muitas vezes não conseguimos ver a situação com clareza. Por isso, respire fundo, espere um pouco e depois analise a crítica de forma racional. Pergunte a si mesmo, essa crítica pode me ensinar algo novo? Ou ela apenas está tentando me diminuir sem motivo? Quando você se dá esse tempo para... começa a perceber que nem todas as críticas merecem sua energia, e aquelas que realmente valem a pena são como sementes que podem germinar e transformar a sua vida. Finalmente, quando conseguimos separar a crítica construtiva da destrutiva, nos tornamos mais fortes e mais focados no que realmente importa. O desapego das críticas destrutivas nos liberta de um peso desnecessário.
Assim, ao invés de gastar energia defendendo nosso ego, podemos usar as críticas para afiar nossas habilidades, melhorar nosso caráter e até mesmo avançar em direção aos nossos objetivos. O segredo é estar sempre atento ao que está ao nosso controle. Se a crítica não agrega valor, o melhor a fazer é deixá-la passar. Caso contrário, use-a como um espelho que reflete as áreas que ainda podem ser trabalhadas para um melhor resultado. O desapego da opinião alheia. O desapego da opinião alheia é uma das maiores lições que podemos aprender com a filosofia estoica. A opinião dos outros, muitas vezes, se torna um peso invisível que carregamos sem perceber, moldando nossas escolhas e ações. Os estoicos nos ensinam que, para viver em paz, é preciso libertar-se desse fardo. Como Marco Aurélio escreveu, não se deixe perturbar pelo que dizem os outros, pois, se forem críticos, não são seus verdadeiros amigos. Quando nos apegamos demais ao que os outros pensam de nós, perdemos nossa própria essência e a capacidade de tomar decisões autênticas. Liberte-se dessa dependência e você verá como sua vida pode se transformar para melhor. Não há nada mais libertador do que agir conforme seus próprios valores e não por medo do julgamento. Epicteto, em seus Enchiridion, nos lembra de que a única coisa que está verdadeiramente sob nosso controle são nossos pensamentos e atitudes. As palavras e opiniões dos outros, por mais que tentem nos abalar, não têm poder sobre quem somos, a menos que permitamos. Quando alguém nos critica ou nos julga, é como se essa pessoa nos oferecesse algo, mas a decisão de aceitar ou não é sempre nossa. Imagine que você está em uma reunião e alguém faz um comentário negativo sobre seu trabalho. Se você internaliza esse comentário e o faz parte de sua identidade, você perde o controle sobre sua paz interior. Mas se, ao contrário, você vê isso como uma opinião externa que não muda seu valor, a crítica perde o poder de afetá-lo. Esse desapego é essencial para viver uma vida mais tranquila e autêntica. A relação com a opinião dos outros está diretamente ligada à nossa autoestima. Quanto mais você se importa com o que os outros pensam de você, mais vulnerável se torna a qualquer crítica ou julgamento. Mas a verdadeira força estoica vem de dentro. Sêneca nos ensina que a virtude é o único bem real e que a aprovação ou reprovação externa é irrelevante diante da nossa conduta. Se você se baseia nos julgamentos dos outros para se sentir bem consigo mesmo, sempre estará à mercê deles. Portanto, desapegar-se dessas opiniões externas é um ato de resiliência e de transformação pessoal. Quando você se liberta do medo do julgamento, você se fortalece e passa a viver com mais liberdade. Esse desapego não significa ignorar as críticas que têm valor ou se tornar insensível aos sentimentos dos outros, mas sim deixar de se moldar conforme a aprovação ou reprovação alheia. Os estoicos nos ensinam que a paz de espírito só pode ser alcançada quando paramos de buscar validação fora de nós mesmos. O mundo está cheio de opiniões e julgamentos, mas é a nossa visão interna que deve ser a bússola que guia nossas ações. O desapego das críticas externas, assim, se torna uma prática diária de autossuficiência emocional. Como diz Marco Aurélio, a opinião de uma pessoa não pode nos afetar, a menos que decidamos dar-lhe essa força. Ao cultivar esse desapego, o que ocorre é uma transformação interior. Passamos a confiar mais em nossas escolhas, porque sabemos que estamos fazendo o que é certo para nós, independentemente do que os outros possam pensar. Esse processo de autoconfiança é um passo fundamental na jornada da liberdade pessoal, pois nos permite tomar decisões mais alinhadas com nossos valores e nossa missão de vida.
Quando nos libertamos da opinião dos outros, nos tornamos mais autênticos, mais felizes e mais preparados para enfrentar as adversidades com a serenidade de um verdadeiro estoico. Usar as críticas como espelho, um caminho para o autoconhecimento. As críticas, quando bem compreendidas, podem ser poderosas aliadas na nossa jornada de autoconhecimento. Muitas vezes, a primeira reação a uma crítica é a de rejeitá-la ou se defender, mas os estoicos nos ensinam a olhar para ela com um olhar mais profundo, quase como um espelho. Sêneca, em suas cartas, fala sobre como devemos usar as situações difíceis como oportunidades para nos conhecer melhor. Quando alguém nos critica, em vez de reagirmos de forma defensiva, podemos fazer uma pausa e perguntar: será que há algo de verdadeiro no que essa pessoa está dizendo? O que isso diz sobre mim? Quando nos permitimos essa reflexão, encontramos aspectos de nós mesmos que talvez ainda não tínhamos percebido. As críticas, portanto, se tornam ferramentas para a transformação pessoal. Marco Aurélio, em suas meditações, é claro ao afirmar que precisamos examinar nossas próprias falhas e limitações. Ele nos lembra de que as dificuldades são oportunidades para descobrir quem realmente somos e onde podemos melhorar. Quando recebemos uma crítica, devemos encará-la não como um ataque, mas como um convite a olhar para dentro de nós mesmos. Será que a crítica revela algo sobre a nossa atitude, sobre a forma como lidamos com os outros, ou sobre o nosso comportamento que precisa ser ajustado? Ao usar a crítica como um espelho, em vez de se sentir ofendido, você começa a buscar as lições que ela tem a oferecer. Esse processo de introspecção é uma das bases para a verdadeira transformação. A sabedoria estoica nos ensina que não há crescimento sem reflexão. As críticas funcionam como um reflexo que nos ajuda a perceber as partes de nós mesmos que estão fora de equilíbrio ou que necessitam de mais atenção. Em vez de ignorá-las ou resistir a elas, podemos usá-las como um ponto de partida para o autodesenvolvimento. A verdadeira resiliência não vem de ignorar os aspectos que precisam de melhoria, mas de ter coragem de olhar para dentro, de reconhecer nossas falhas e de trabalhar para nos aprimorar. Não se trata de se punir ou se culpar, mas de compreender onde podemos ser mais virtuosos e, assim, nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Ao adotar esse olhar reflexivo, as críticas passam a ter um propósito positivo na nossa vida. Mesmo as críticas mais duras podem ser oportunidades para o crescimento. Sêneca já alertava que não devemos temer as críticas, pois elas são, na verdade, um reflexo do que podemos melhorar em nós. Muitas vezes, as críticas nos mostram aquilo que ainda está oculto em nosso comportamento, como uma forma de cegueira que só é revelada por meio de um olhar externo. Quando você se abre para isso, ao invés de se fechar em defesa, você se torna mais consciente, mais atento às suas atitudes e mais preparado para a transformação contínua. Porém, é importante lembrar que esse processo de usar as críticas como espelho não deve ser confundido com se deixar absorver por elas de forma negativa. Não se trata de aceitar qualquer crítica como uma verdade absoluta, mas sim de filtrar o que realmente pode nos ajudar a evoluir. A prática estoica é o equilíbrio entre o autoconhecimento e a sabedoria para saber quais críticas merecem nossa atenção. Ao adotar esse olhar crítico e reflexivo, você começa a perceber que cada comentário, cada palavra que chega até você, tem o potencial de te guiar para uma versão mais forte, mais centrada e mais realizada de si mesmo. Isso é transformação. A sabedoria estoica de não tomar as críticas no lado pessoal. Uma das maiores lições que podemos aprender com os estoicos é que as críticas não precisam ser levadas para o lado pessoal. Isso pode ser desafiador, principalmente quando as palavras atingem pontos sensíveis.
mas a filosofia estoica nos ensina que a nossa paz de espírito depende de como interpretamos o que os outros dizem. Epicteto já alertava que não são as coisas em si que nos afetam, mas a forma como reagimos a elas. Se você começa a ver as críticas não como um ataque à sua identidade, mas como uma manifestação externa, ganha uma liberdade enorme para viver de acordo com seus princípios, sem ser refém da opinião alheia. Quando alguém critica você, lembre-se de que a crítica muitas vezes diz mais sobre quem faz a crítica do que sobre você. As pessoas projetam suas próprias inseguranças, frustrações e limitações em seus julgamentos sobre os outros. Isso é algo que os estoicos já entendiam muito bem. Marco Aurélio, por exemplo, escreve que devemos aprender a não nos ofender com as palavras dos outros, pois estas revelam apenas o estado interior de quem as proferiu, e não a nossa verdadeira essência. Quando alguém fala mal de você, a primeira coisa a se perguntar é: será que essa pessoa está falando de mim ou de algo dentro dela mesma que a incomoda? Esse questionamento nos permite ver a crítica como uma expressão do outro e não um reflexo de quem somos. Além disso, ao não tomar as críticas como algo pessoal, você se torna emocionalmente mais forte. Quando acreditamos que as críticas nos atingem diretamente, damos aos outros o poder de moldar nossa autoestima e nossa felicidade. Mas os estoicos ensinam que a verdadeira felicidade vem de dentro. Sêneca escreve em suas cartas que devemos encontrar nossa paz na nossa própria virtude e não na aprovação ou desaprovação dos outros. Se você se deixar afetar por críticas externas, estará permitindo que essas opiniões alheias tomem o controle de sua vida emocional. Em vez disso, é mais sábio manter-se firme em sua autopercepção, sabendo que a sua identidade não está à mercê de ninguém além de você mesmo. Para praticar esse desapego das críticas pessoais, é necessário refletir sobre o que realmente importa. Quando uma crítica chega até você, pergunte-se se ela é realmente relevante para a sua jornada de crescimento, ou se está simplesmente ligada a algo momentâneo e superficial. Ao distinguir entre o que é realmente construtivo e o que é apenas um ataque pessoal, você se torna mais capaz de manter sua paz interior. A sabedoria estoica nos ensina que a opinião dos outros não tem o poder de definir quem somos. Nosso valor não depende das palavras dos outros, mas da nossa capacidade de viver de acordo com nossa virtude e princípios. Por fim, aprender a não tomar as críticas no lado pessoal é uma habilidade que pode ser cultivada ao longo do tempo. Com a prática, você vai se tornando mais resistente às palavras negativas e mais focado no que realmente importa, seu autodesenvolvimento e sua paz interior. Como disse Epicteto, não é o que nos acontece que nos perturba, mas o que pensamos sobre o que nos acontece. Ao mudar a forma como você interpreta as críticas, você começa a se libertar do peso do julgamento externo e passa a viver com mais autenticidade. Esse processo de libertação é transformador, porque permite que você se mantenha fiel a si mesmo, independentemente da opinião dos outros. Agora, quero saber de você. Como você lida com as críticas no seu dia a dia? Já conseguiu usar alguma delas como uma oportunidade de crescimento ou ainda se deixa afetar pela opinião dos outros? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua experiência pode ajudar outras pessoas a entender melhor a sabedoria estoica e aplicar esses ensinamentos na vida delas também. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos conteúdos que podem transformar sua mentalidade e ajudar você a viver de forma mais livre e autêntica. E se você quer dar o próximo passo na sua jornada de autoconhecimento, eu te recomendo assistir ao vídeo que está aparecendo na tela agora.
Tenho certeza de que ele vai agregar ainda mais valor ao seu processo de transformação. Até a próxima, e que a sua mente continue cada vez mais estoica.